Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Recebendo os nossos amigos Wesley Gimenez e o Gilson Barreto. Deixa eu só verificar se está tudo ok, tudo certinho. Bom dia, Wesley Gimenez, nosso advogado, mais uma vez aqui com a gente, tudo certinho. Bom dia para você, ouve bem? Bom dia, Vítolo, ouço muito bem. Bom dia, Gilson, presidente. E bom dia a todos os ouvintes e para a audiência da Rádio Sindicop. Legal, beleza. Gilson Barreto, mais uma vez, seja muito bem-vindo à Rádio Sindicop. Ouve bem, presidente? Bom dia, tudo certinho? Bom dia, Carlos, Wesley, todos que nos ouvem aí, ouço bem sim, tranquilo. Beleza. E também, claro, né, desejando um bom dia para todos os nossos amigos, as nossas amigas que acompanham aqui a nossa programação, já bastante gente, né, ligadíssimo com a gente aqui. Desde agora, então, eu já peço para você, vai curtindo, vai compartilhando, não é? Dá aquela curtida, dá aquele like para a gente aí, né, no nosso trabalho, que hoje tem coisa boa para você, meu amigo, minha amiga policial penal. Mande também aquele convite para os seus amigos aí na sua lista de WhatsApp, não é? Para que também eles estejam por aqui. O pessoal está ao vivo agora na Rádio Sindicop falando sobre a ação da sexta parte, né? Manda aquela mensagem e fala para o pessoal acessar aqui correndo, tá bom? As nossas redes. Grande abraço aí para todo o pessoal ligadíssimo com a gente aqui nas ondas da sua Super Rádio Sindicop, tá bom? E aí você também pode, ao longo do programa, ir deixando aí a sua questão, a sua pergunta, né? Para que o Gilson e o Wesley tire aí as dúvidas que possivelmente aí cada amigo, cada amiga policial penal deva ter sobre essa questão. Tá joia? Vamos lá, vamos em frente então, trazendo o nosso tema. Tá todo mundo curioso, o que eu recebi de mensagem, viu, Gilson, viu, Wesley, aqui, o pessoal perguntando, querendo saber, rapaz, querendo que eu desse um spoiler aqui. Eu falei, não, amanhã você vai acompanhar lá o Wesley e o Gilson, né? Eu não sei com quem começa, acho que eu vou começar com o Wesley, né, Gilson, aqui para que ele traga essa parte jurídica. Queria que o Wesley explicasse para a gente. Wesley, a curiosidade é grande, né? Porque tem muita gente que entrou no sistema prisional e que muitas vezes nem sabe que é a sexta parte, né? Eu queria que você explicasse, dissesse, né, pessoal, o que é a sexta parte, como que o Sindicop ingressou com essa ação coletiva, quem é que tem direito, né? E ao longo do programa nós vamos tirando outras dúvidas. Tá joia, Wesley? Fica à vontade, meu querido. Tá joia, então, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Eu vou fazer uma breve introdução, aí depois, no decorrer do programa, a gente vai conversando mais detalhes, né? Então, para todo servidor público, existem adicionais de tempo de serviço. A abreviação é ATS. Então, o termo técnico é adicional de tempo de serviço. E, no caso do serviço público estadual, o servidor público estadual estatutário, existe um quinquênio, que é um adicional que o servidor completa a cada 5 anos de efetivo exercício. E aí o servidor recebe esse adicional na ordem de 5% sobre a totalidade dos vencimentos, né? Também temos o adicional de tempo de serviço denominado sexta parte. A sexta parte, o servidor público, ele faz jus quando ele completa 20 anos de efetivo exercício. Então, é importante, são muitas definições aqui de conceitos do direito administrativo, mas quando a gente fala em efetivo exercício, a gente está falando em dias trabalhados, né? Então, falta justificada não conta, falta médica não conta, licença, tratamento, saúde também não conta. Então, quando a gente fala em 5 anos ou 20 anos, são dias trabalhados. O quinquênio, no caso do servidor público estadual, ele é ilimitado. Então, por exemplo, se a pessoa trabalhar 35 anos no serviço público, né, de efetivo exercício, ele vai ter 7 quinquênios. Se ele trabalhar 40, 8 quinquênios e assim por diante. No caso da sexta parte, é uma única vez, completou 20 anos, né, ela tem direito ao adicional de sexta parte. Esse é limitado a uma sexta parte só, né? Para quem tem 40 serviço público, não teria direito a duas, por exemplo, né?
A sexta parte, o quinquênio são 5%, a sexta parte é na ordem de 16,66% mais ou menos o cálculo, né? E também incide sobre a totalidade dos vencimentos, inclusive sobre o próprio quinquênio, né? Só que no passado, né? A administração pública sempre calculou o quinquênio e a sexta parte com erro, né? Então, no caso específico do agente penitenciário, que recebia muitas gratificações, muitos adicionais, esse quinquênio era calculado apenas e tão somente sobre o salário base. E depois que passou a receber o RETP, Regime Especial de Trabalho Policial, por via reflexa, também sobre o RETP, né? No caso de a ASP e a EVP, foi dessa forma que acontecia. Só que através da luta luta sindical, né? Todos os adicionais e todas as gratificações foram sendo incorporados ao salário base no decorrer do tempo, e no caso do ASP e do EVP, o único adicional que não foi incorporado foi o adicional de insalubridade, né? Que a sexta parte já incide sobre o adicional de insalubridade, tá? Sempre incidiu. Só o quinquênio que não incidia, né? E daí, das demais categorias, tem outras gratificações adicionais que não incidem até hoje, tá? O pessoal da área meio, o pessoal da saúde, né? Que a gente vai explicar posteriormente. Então, em decorrência disso, o Sindicop, através do Dr. José Marques, no ano de 2010, ingressou com ação coletiva, cujo objeto principal e único é o recálculo, né, do adicional denominado sexta parte, para que pudesse incidir sobre todas as verbas ali dos servidores da SAP, tá? Então, esse processo, ele é digital, hoje ele iniciou de forma física e hoje está de forma digital. Então, todo mundo que quiser pode ter acesso a esse processo, é só, para quem tiver interesse, pode pedir a senha de acesso no cartório, né? Então, o processo é público e transparente. E, depois de muitos recursos, né, aqui da Fazenda Pública, no início do mês de abril, tivemos a ocorrência do trânsito em julgado. O que significa o trânsito em julgado? Quando é certificado que não houve recurso, que não cabe mais recurso, e, no caso específico desse processo, a gente teve êxito com relação ao pedido principal. Então, mais ou menos a introdução, né, que eu queria fazer, porque agora, com o trânsito em julgado, nós vamos iniciar a fase de execução, porque até então o nome do processo está como autor o Sindicop, como substituto processual, e daqui para frente, na fase de execução, a gente vai começar a juntar a documentação de forma individualizada dos nossos associados e daqueles que vierem a se associar ao Sindicop. Tá bom, Carlos? Então, basicamente é isso. Eu vou estar passando a palavra para o presidente. Pois não, presidente. Ô Gilson, de 2010 o Wesley falou que o Sindicop ingressou com essa ação. Rapaz, nós estamos em 2025. Que coisa, hein, Gilson? O microfone, Gilson. Pois é. Essa e mais outras, na época, nós distribuímos umas 15 ações coletivas aí, né? Inclusive a do Ali. E essa decisão, a gente tem ela lá desde 2015, só que aí vem o Estado postergando, protelando, assim como na ação do Ali, né? E naquele ano também a gente teve a retenção do imposto sindical, né? Começou a ter a retenção do imposto sindical e existia nas redes sociais aí um movimento de desfiliação em massa. E aí foi quando nós fizemos uma notícia, né, para os sócios do Sindicop, porque aconteceu também umas desfiliações aqui, que os sócios não se desfiliassem porque o sindicato tinha ganho ações coletivas. E aí a gente falava naquela época, principalmente da ação do Ali e da sexta parte.
E você vê que essa da sexta parte, ela é uma ação importante, vai atingir muitos filiados também, né? Porque a gente tem filiados aí que já fizeram ações individuais dessa diferença da sexta parte, né? Outros não. De repente pode ter algum que ingressou no judiciário e não teve êxito, mas nessa aqui, como o sindicato é o substituto processual e essa ação abarca todos os servidores, né? Ela, inclusive, ela não fica limitada ao policial penal, né? Que o Wesley vai falar mais aí, exemplificando melhor. Ela pode atingir também o pessoal da área meio, o psicólogo, oficial, o assistente social, dentista, porque nós temos filiados da área meio. Então, ela é uma ação muito grande também. A do Ali é maior, né? Os números aí são mais vultuosos, por isso que essa luta contra o Estado, né, que já não é mais só o Estado procurador, porque aí a gente já tem o Estado juiz também, judiciário, ela é mais difícil. Mas você vê, essa ação, ela 10 anos. Agora que a gente está tendo aqui para começar a execução, e ela também difere do Ali, que aqui a gente já vai falar de valores, né? Que o Wesley vai explicar também. A gente já vai ver o quanto cada filiado pode ter para receber. Enquanto que lá no Ali, nós queremos o apostilamento no Lerite da diferença, para depois chegar nessa fase. Então, aqui a gente já está falando, e por ser a execução individualizada, que a gente já pensou aqui, ela também tende a ser mais rápida, né? Aí nós vemos aqui como uma oportunidade de um dinheiro a mais no bolso dos filiados ainda, se bobear até esse ano, né, Wesley? O Wesley, o Gilson já fez aí duas perguntas essenciais, né? Em relação aos valores e em relação a esse pessoal da área meio aí, né? Se você pudesse trazer esses dados para a gente. Com certeza. Bom, então, assim, quero só fazer uma observação, conforme eu já comentei, o Dr. Marx, né, que montou esse processo, distribuiu no ano 2010, né, e hoje ele não pôde participar porque ele fez uma pequena cirurgia, né, tá tudo bem, né, na visão, e hoje ele vai finalizar a parte do pós-operatório, amanhã ele já está 100%, né, então acho que é interessante o Dr. Marcos estar participando também com certeza vão surgir várias dúvidas, né? Conforme foi compartilhado aí na tela, do processo digital, né? Se a gente verificar no próprio processo, né, para quem ficar com alguma dúvida, foi juntado o estatuto da época, né, do sindicato. Um ponto bastante interessante é que o estatuto lá da época, né, consta, né, especificamente todas as categorias, né, que o sindicato defende, né, ali os cargos, né, ali na folha 9, se eu não me engano. Então, está bem específico lá, que são os agentes de segurança penitenciária, agente de escolta e vigilância penitenciária, e o pessoal do apoio, né? Oficial administrativo, médico, cirurgião, dentista, auxiliar de enfermagem, mestre de ofício, psicólogo, assistente social, né? Dentre outros, né? Então, importante que, diferentemente da ação do Ali, essa ação pode abarcar todos os cargos vinculados à SAP, tá? Então, o Ali, ele é só para o agente penitenciário, né? Mas no caso específico dessa ação aqui, é para todos os cargos, tá? Deixa eu ver se é a página 9 mesmo, Vitor. Não, no caso aqui do arquivo, Ah, tá especificamente na página 11, tá? Ao lado do quadro associativo da época, né? Tá aí do quadro associativo. Aí fala, serão admitidos ao quadro associativo do Sindicop. Então, na época, né, tava todo esse pessoal que a gente ingressou com a demanda, tá bom? Então,
só dar uma reforçada sobre essa ação coletiva. À época, lá, em 2010, o Dr. Marx distribuiu várias, né, representando o jurídico do Sindicato, várias ações coletivas. E uma delas foi essa ação da sexta parte. Então, só para a nossa audiência ter uma ideia de comparação, a ação do Ali foi distribuída 3 anos depois. Essa ação é do ano de 2010 e a ação do Ali, 2013. Então, somente agora, no início do mês de abril de 2025, tivemos o trânsito em julgado e retornou para a vara origem, e por isso que a gente vai poder começar a execução. Então, são aí 15 anos de luta, né, por uma ação, assim como eu havia comentado no programa passado, né, da semana passada, assim como a ação do quinquênio, né, a ação da sexta parte, que é um adicional de tempo de serviço, são as duas ações mais simples que existem para a gente manejar. E mesmo assim demorou 15 anos, né? 15 anos para a gente ter êxito, por conta dos vários recursos da Procuradoria-Geral do Estado, por conta da morosidade do Judiciário, demorou 15 anos, né? Então, e outra, como o presidente comentou, em termos de valores, não vai chegar nem perto dos valores da ação do Ali, para a gente ter uma noção da dificuldade da ação do Ali, e de outras demandas coletivas também. Então, qual que é a orientação, Vitor? Imediatamente, né, o pessoal agendar um atendimento com um dos advogados, né, para verificar se vai ter direito a esse processo. Então, é um detalhe muito importante. Nem todas as pessoas vão ter direito. Então, eu vou tentar adiantar aqui de forma geral quem pode ter direito por cargo. Então, vamos começar pelo agente penitenciário, hoje policial penal. O agente penitenciário, então, conforme a gente comentou, esse processo foi distribuído, protocolado no ano de 2010. Então, ele retroage 5 anos. Então, ele tem validade a partir do ano de 2005. Então, é muito importante para quem que vai valer esse processo para o agente penitenciário, agente de segurança penitenciário. Para aquele agente que completou o adicional de sexta parte entre o ano de 2005, tá? Entre o ano de 2005 até fevereiro de 2013, tá? Então a gente tem aí um lapso, né? Um lapso certinho de tempo, né? Então, só para a gente ser mais específico aqui, ó, o processo foi distribuído no dia 11 de outubro de 2010. Então, a pessoa tem que ter fechado nesse lapso, né? Entre 11 de outubro, né, de 2005 até o último dia, fevereiro de 2013. Por quê? No caso do agente penitenciário, no dia 1º de março de 2013, houve a incorporação ao salário base do adicional de local de exercício, que foi o último adicional dentre as gratificações e adicionais que foram incorporados ao salário base. Então, depois disso, o Olerite ficou certinho com relação à sexta parte para o agente penitenciário, tá? E aí, como que a pessoa faz o cálculo? É simples. Então, para quem entrou no sistema entre 1985 e 1993, agente penitenciário, tá? Mais uma vez. Se ela nunca entrou com essa ação, da sexta parte, ela vai ter direito para entrar, né, para calcular verbas pretéritas do período aí de 2005, né, a 2013, fevereiro de 2013. Aí a pessoa fala assim, mas eu completei a sexta parte no dia 1º de fevereiro de 2013, não vai dar quase nada. Vai dar um valor considerável, porque a gente não pode esquecer dos anos de atualização monetária e juros, né? Então, se a pessoa completou em fevereiro de 2013, eu não me recordo em que mês que o Gilson completou a sexta parte dele, mas se ela completou em fevereiro e tiver a diferença de apenas um mês, né, das diferenças lá de 2013, vai dar um bom valor, porque vai atualizar até 2025. Então, qualquer valorzinho vai dar
um resultado atualizado muito bacana, tá bom? Então, agente penitenciário é mais ou menos nesse patamar. Pode acontecer também, a gente nunca pode esquecer, é por isso que tem que marcar o atendimento individual, não tem como dar orientação genérica para a pessoa ter certeza se ela tem direito ou não. Muitas vezes pode acontecer da pessoa ter vindo de outro cargo público, por exemplo, Forças Armadas, Polícia Militar, que a gente tem muito na SAP, que a pessoa veio das Forças Armadas, da Polícia Militar, aí naturalmente adianta o adicional de sexta parte. Então, ela não pode fazer o cálculo considerando só o tempo de penitenciária, tá? Se ela teve um histórico antes da SAP de serviço público, a gente vai analisar se ela tem direito também. Tem inúmeras situações, inúmeras, tá? Então, por exemplo, tem casos de pessoas que veio, muita gente que veio da FEPASA, da ferrovia, né? Ferrovia era administração pública indireta, então tem direito a quinquênio e sexta parte, tá bom? Então, a grosso modo, do agente penitenciário, mais ou menos nessas condições que tem direito. Ah, Wesley, mas eu fechei o meu adicional de sexta parte no ano de 2015, né? Não vai ter direito, porque, como eu disse, né, em 2013, 1º de março de 2013, houve a incorporação de todos os adicionais, e aí a Olerite estava correta com relação à sexta parte. Vamos para o agente de escolta. O agente de escolta, a primeira turma tomou posse em 2002, tá? Então, mais de 90% da categoria fechou a sexta parte no ano de 2022. Então, praticamente, vai ser muito difícil um agente de escolta ter direito a essa ação, né? Entretanto, da mesma forma que o agente penitenciário, a gente tem bastante AEVP que veio da Polícia Militar, ou Polícia Civil, ou das Forças Armadas. Então, se esse AEVP também fechou ali a sexta parte no ano de 2013, até fevereiro de 2013, vai ter direito a alguma situação, né? Então, vou dar um exemplo meu, né? Eu entrei em 2002, só que em 2013, em abril de 2013, eu pedi a exoneração, né, para poder advogar. Então, eu não tenho direito a essa ação, né? Eu ganhei, como eu comentei, né, eu ganhei a ação de quinquênio, à época lá, eu ingressei, ganhei, e está em trâmite o processo, mas de sexta parte eu, por exemplo, não vou ter direito, e a maioria dos colegas, a EVPs, também não vão ter direito. Agora vamos para o pessoal da área meio, oficial operacional, oficial administrativo, pessoal da saúde, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, psicólogo, assistente social. E para esse pessoal, até hoje, até 2025, tem direito de entrar com a ação de sexta parte. Mas para isso, a gente precisa analisar o lerite, para ver se tem alguma verba que não está na base de cálculo da sexta parte. A gente precisa conferir isso para ver se a pessoa tem direito. E com relação ao pessoal da área meio, pode ter completado o adicional de sexta parte agora no ano de 2025, inclusive, né? Então, se completou agora, dá para aproveitar no processo, tá? Então, vai ser possível aproveitar no processo. E, inclusive, enquanto a gente estiver ali no período prescricional, né, vai ser possível utilizar essa ação pessoal da área meio. Então, eu já entrei com várias ações, tanto de quinquênio como de sexta parte para o pessoal da área meio, e a gente tem êxito. O judiciário não entende que é sobre 100% das verbas que consta no lerite, tá? Então, é por isso que a gente precisa fazer essa verificação, mas para a grande maioria do pessoal da área MEI, se nunca entrou com esse processo, provavelmente vai ter direito a utilizar essa ação coletiva. Então, é uma notícia muito boa para todo o pessoal da SAP, porque abrange todos os cargos. E eu vou reforçar um outro ponto, né, que eu sempre comento, que o sindicato é a entidade máxima de representação da classe trabalhadora. Por isso que pode atuar como substituto processual. O que significa isso?
Diferentemente de uma associação, de uma cooperativa, né, quando é demandada uma ação coletiva, obrigatoriamente a relação dos associados tem que ser apresentada junto à petição inicial, que não é o caso do Sindicop nunca, né? Então, o Sindicop só precisa juntar o estatuto, né? O presidente do sindicato representa todos os filiados, né? E pode entrar com as demandas que entender pertinentes em prol da categoria. Então, o que significa isso? Significa que a gente vai poder juntar o nome dos nossos filiados, de todos eles agora que tiverem direito, né? E o que vierem a se filiar também. Eu acho que esse ponto é muito importante, porque o sindicato, diferente de uma associação, pode executar para filiados que vierem a se tornar associados do Sindicop a partir de hoje, por exemplo. Então, ele pode se filiar se tiver direito, logicamente, dentro desses critérios. Ele vai ter direito a essa ação da sexta parte. Então, é uma ação muito interessante. Ontem, essa semana mesmo, a gente começou, né, como teve feriado na segunda, o primeiro dia de atendimento foi ontem, né? E eu atendi bastante aposentado e já pedi a relação de documentos para aposentado, né? Então, basicamente, a gente precisa saber mais ou menos quando que ele completou a sexta parte. Então, todo mundo de cabeça praticamente sabe, né? O pessoal tem memória boa com relação à data de posse, quando conseguiu o primeiro quinquênio, quando conseguiu o primeiro licença-prêmio, quando conseguiu a sexta parte. Então, o pessoal lembra até de dia, mês e ano que completou a sexta parte. Então, alguns filiados que eu já atendi ontem tinham direito, né? Então, eu atendi um filiado ontem que ele ingressou em 1978. 78 ingressou na SAP, eu sou de 80, né? Só para ter uma ideia. Nem tinha nascido quando ele começou a trabalhar na SAP, né? Que eu atendi. Ele entrou na SAP em 78, aí ele completou a sexta parte em 78, 88, 98 ele completou a sexta parte, né? Ali pelo ano 2000. Olha, né? Que bacana, né? Então, aí ele ficou de trazer a documentação para a gente, né? Porque aí vai dar para aproveitar, no caso dele, 2005, olha só, do ano de 2005 até fevereiro de 2013. Vai ser uma ação maravilhosa para ele. Ele já é aposentado, né? Então, eu pedi a documentação. Ele nunca entrou com ação de sexta parte. Olha só que interessante, a gente tem bastante casos assim, ele nunca entrou com ação de sexta parte, ficou super feliz, né, porque o jurídico Sindicop já ganhou várias ações para ele, né, e essa aí é mais uma ação que ele vai poder ser beneficiado, graças à iniciativa da diretoria do Sindicop, né, graças à competência do jurídico representado pelo Dr. José Marques, em sempre estar buscando os interesses da categoria, independente de provocação, né? Independente dessa demanda ter sido levada à diretoria à época, né? Como o Gilson comentou, quando o Dr. Marques assumiu o jurídico, imediatamente foram várias ações coletivas propostas, que pode ter demorado, mas está dando resultado agora. Tá aí, portanto. Olha só, deixa eu aproveitar e trazer a dica aqui para você. Ó, estou publicando agora aí nos comentários o link da nossa filiação lá no sindicop.org.br. O link tá aí. Vai lá, dá uma olhadinha, faz uma visita, não é mesmo? E era justamente esse assunto que eu iria abordar com o Gilson, que o Wesley já adiantou aí, né, presidente? Essa ação do Ali, que nós tanto falamos aqui, né, também é um grande exemplo, não é? Porque o caminho a gente vê que não é fácil, não é mesmo? O exemplo é agora essa ação da sexta parte aí, depois de tanto tempo, né? E aí, né, presidente, aquilo que a gente sempre bate aqui diariamente na Rádio Sindicop, né? A importância do policial penal, da policial penal, estar ligado, não é, à entidade de classe, não é, a ser representado, porque se não for o Sindicop, por exemplo, agora, né, pegando esse caso específico aí, ir atrás desse direito, ia ficar para lá, né, presidente? Ia ficar de lado e ia ficar abandonado, né? Tá aí essa importância, e eu queria que você falasse também, presidente, dessa questão que o Wesley falou, né?
dessa possibilidade de filiação para também ter o direito. É importante a gente falar isso abertamente, né, presidente? Com certeza, né, Carlos? Então, aqui no sindicato, essas situações aí de que muitos filiados nunca fizeram nenhuma ação, a gente até se surpreende, mas vê muito, viu, Carlos? Lembrando um pouquinho o passado, lá no comecinho que eu tive aqui, 2007, assim, como diretor jurídico, tinha um filiado nosso ali do IPA, que ele era, acho que até oficial, não era agente de segurança. E ele esteve trabalhando muito tempo emprestado na Polícia Civil. Aí um dia no atendimento aqui, ele era Lei 500, porque antigamente tinha o Lei 500, tudo tinha que ir para a Justiça, né? E esse filiado nunca foi para a Justiça, para tirar a licença-prêmio. Aí a gente fez um processo para ele tinha lá 3, 4 PROCON direto de licença-prêmio. Porque a gente começou a ganhar muitas ações do pessoal que era Lei 500 e era só via ação judicial, né? O Estado não reconhecia. Até que chegou um momento que eu não me lembro, eu acho que foi o governador Alckmin, ele fez um decreto reconhecendo o Lei 500 estatutário. Então, é assim, o sindicato, ele tem várias lutas, né? A luta política, a luta da mobilização e a luta jurídica. Que muitos direitos, inclusive essas gratificações, elas foram sendo incorporadas de tanto que a gente vinha ganhando no judiciário. Já era pacífico já, né? Essas adicionais e gratificações. Nós entrávamos com as ações e ganhávamos. E é isso, tem custo para o Estado. Isso mexe com a máquina judiciária, mexe com a procuradoria, tem custo para o Estado. A hora que começa a ficar meio que pacífico os entendimentos, a melhor coisa que tem é o Estado reconhecer e trazer esse direito administrativamente, que é uma coisa que, se o judiciário vem dando com muita frequência, é porque já foi feito errado, né? Desde o princípio estava errado. E aí a gente vem e ganha uma ação dessa. Com certeza tem muita gente que nunca ingressou, igual o Wesley já falou aí, com a ação da diferença da sexta parte. Uma das que a gente mais fez foi a do quinquênio. Eu mesmo, como a gente distribuiu essa ação, eu não ingressei. Eu sei que outros colegas ingressaram, alguns teve êxito, outros não. E na questão da filiação, Carlos, na última reunião da diretoria, na semana passada, inclusive, nem pela questão dessa notícia, né? Porque essa notícia do trânsito em julgado eu fiquei sabendo depois que o Wesley me passou. Mas nós já tínhamos feito a reunião da diretoria e ficou deliberado de esse restante do ano, até dezembro, que está tendo muita procura junto ao sindicato de filiação, mas a gente tem aqui estatutariamente, na resolução jurídica, ou seja, nos estatutos do sindicato, nós temos a carência de 6 meses ou o pagamento do joia para a utilização do jurídico. E nos últimos tempos a gente vem sendo muito procurado, pessoas que querem se filiar, mas precisa do advogado, em alguns casos, imediato. Em outros, nem tanto, mas o pessoal também queria ter acesso ao jurídico, e aí a gente está no entrave. Então, na reunião da diretoria, foi proposto de nós suspendermos, né, essa resolução jurídica, fazer um termo técnico aqui, que eu não sei se é muito apropriado, né, doutor Wesley, mas é um pro bono, a suspensão da carência para uso do jurídico do sindicato de hoje até dezembro. Então, as pessoas que se filiarem hoje, que precisarem usar o jurídico, porque eu tive muita consulta a respeito disso, principalmente de colegas antigos AEVPs.
Então, assim, a gente tem um estatuto aqui que a gente respeita. Para a gente abrir mão do que a gente tem de estatuto, tem que ser feita essa reunião da diretoria e a diretoria está de acordo, né? Toda a diretoria. E a gente tinha acordado isso na última reunião na semana passada. E aí, depois, vem a notícia que o Wesley me traz do trânsito em julgado, que, assim, eu acho, né, que não é o caso, que as pessoas que se filiassem aqui agora, elas têm aqui outras questões aqui, que cada um no seu atendimento vai ser esclarecido, né? Mas a carência, a gente está suspendendo a partir de agora, a carência para uso do jurídico. E quem se filiar, porque eu não estou falando de sexta parte, eu estou falando de procedimentos administrativos, viu, Carlos? Para as pessoas ficarem bem entendidas, porque as ações judiciais, muitas delas trazem dinheiro para o nosso bolso. Mas aí nós temos essas questões administrativas que, nesse governo, elas estão muito delicadas, né? O que nós temos tido aqui é majoração de pena, ou da punibilidade. O que estava previsto ali depois do processo lá na PPD, nem sempre está sendo adotado, nem sempre está sendo seguido. E aí é só acompanhar o Diário Oficial, os colegas acompanharem o Diário Oficial, que vão ver aí que tem caso que era opinado uma suspensão que foram demitidos. Tem caso que era até um arquivamento que tomou uma suspensão. É desse tipo de situação que eu estou falando. E o advogado, né, os colegas pagarem o advogado particular nessa hora também, não é barato. Essa é a outra parte aqui do sindicato, né, do jurídico do sindicato, que as pessoas não veem. Que o valor da mensalidade de R$ 64,34, e já falei isso em outras vezes, né, Carlos? O sindicato, para nós, do sistema penitenciário, é como se fosse um seguro de vida, uma assistência funeral, porque é inerente à nossa função a gente se vê envolvido em situações que de repente não foi você que deu causa, mas você trabalha num lugar que é complicado. As pessoas que estão aqui, os meus colegas de trabalho aí, que sabem o que é nosso trabalho, eles entendem o que eu estou falando. E aí você precisa de ter jurídico, precisa de ter advogado. E esse é o trabalho do associativismo, do sindicalismo, né? É nós nos unirmos para ter jurídico forte, para a gente conseguir bancar aí os estudos, o aperfeiçoamento e estar defendendo a nossa luta, a nossa causa. E as pessoas que virem a se filiar vão, e que tiverem direito, né? Porque tem que ter análise. Eu vi que o Trigo fez um comentário ali também, e o Wesley também já falou. Vai ter que ter análise para ver quem que tem o direito. E aí, o que tiver direito, uns podem ter mais dinheiro para receber, outros menos, mas é o que o Wesley falou. O processo ele é de 2010, transitou agora em 2025. Você retroage 5 anos e vai atualizar os juros até o ano de 2025. Mesmo quem possa ter valores pequenos, mas são valores que te pertencem. Que, de repente, você não ia procurar um advogado particular para fazer uma ação, porque fala, isso não compensa. Mas tudo que for nosso compensa. E como o sindicato já fez essa ação coletiva, que ela já está ganha, eu acho que vale a pena as pessoas se interessarem pelo seu direito. Porque, assim, cada um tem que saber da sua vida funcional. Nós temos colegas aí, conforme o Wesley citou aí, que sabem muito, né? Sabem tudo. As datas, têm a lembrança, mas, em compensação, nós temos outros colegas que também não sabem nada. Nunca tiveram interesse de agir, nunca foram atrás de nada.
e aí ele pode se beneficiar nesse momento. As carreiras, atividade meio também, nós temos sócios aqui, né? É interessante o pessoal também agendar atendimento para analisar. Alguns já devem ter feito essa ação, outros não. Mas, assim, os que não fizeram, é interessante agendar o atendimento e vir analisar se você tem algum dinheiro para receber. Porque aqui agora a gente está falando são de valores. O Gils pode ter 5 mil, o outro pode ter 15, o outro pode ter 20. Inclusive, eu vou ser um beneficiário dessa ação, porque eu não tinha feito ela. Bom, a gente vai começar então a trazer aí algumas perguntas, né, que os nossos amigos estão colocando aí. Deixa eu começar trazendo aqui a questão, o Wesley, do nosso amigo o Augusto Trigo. Não sei se é possível ou não, né, mas você, por favor, traga a orientação. A título de colaboração, não seria melhor encaminharmos os devidos documentos para uma primeira análise? Assim pouparia essa demanda gigante no judicial. Como que é isso, Wesley? Bom, eu já estou respondendo o chat aqui, algumas questões eu estou respondendo, tá? Então, obrigado, né? O filiado José Augusto Trigo sempre colaborando com a entidade, com a categoria, né? Na verdade, assim, o mais indicado é estar agendando atendimento, tá? Por quê? Como nós temos milhares de associados, né? E mesmo quem vier a se associar, a se filiar ao Sindicop, como o presidente comentou, pode ter direito a esse processo, fica bastante moroso a análise de documentos, né? Porque, por exemplo, algumas pessoas aqui já estão perguntando, olha, entrei aqui em 89, ou 1990, nunca entrei com a ação da sexta parte, tenho direito? Provavelmente vai ter. Então, porque assim, não precisa de análise de muito documento. Duas informações. Quando completou, né, o adicional de sexta parte, a pessoa, o ano que completou, o mês e o ano que completou o adicional de sexta parte. E se a pessoa já entrou com esse processo ou não. São só essas duas informações. Por isso que, agendando atendimentos, a pessoa, hoje é quarta, né? A gente tem duas advogadas de plantão lá no sindicato. Já agenda, uma das duas, se tiver espaço na agenda, questiona se tem direito. Completei o adicional de sexta parte no ano de 2012, ou eu não lembro quando eu completei. Aí, se a pessoa não lembra quando completou, é fácil, ou ela verifica no processo de aposentadoria dela, se já foi aposentado, ou se ela estiver nativa, só ela ir no prontuário funcional dela e verificar. Então, para essas duas informações, a gente não precisa de documentação. Então, primeiro, quando completou o adicional de sexta parte, né? Se a pessoa não tem essa informação, levantar dia, mês e ano, né? E se ela já entrou ou não. Não lembro também se eu já entrei ou não. Aí a gente precisa orientar a pessoa de como levantar essa informação, se ela já entrou com a ação de sexta parte ou não, tá? Então, provavelmente tem no processo de aposentadoria, ou se a pessoa estiver nativa, tem como a gente pedir a certidão para o tribunal, para a pessoa, para verificar. Tá bom? Então, respondendo a pergunta do nosso filiado José Augusto Trigo, o melhor é agendar o atendimento, tá? Então, como o presidente falou, está suspendendo, né, a joia até o final do mês. Então, tecnicamente, né, Gilson, né, quando a gente fala pro bono, é para o bem público. Então, é tudo que o sindicato faz, né? Especificamente para a advocacia, é quando que é o que a diretoria do sindicato está fazendo em suspender o joia, né? É para o bem público, assim, poder estar se associando e utilizando o jurídico de imediato, sem a cobrança do joia. Agora, especificamente para a advocacia, o pro bono é quando não há cobrança dos honorários para a prestação do serviço, né? Nesse caso, existe a cobrança do percentual, né, do êxito, né, logicamente, conforme a OAB exige,
E isso também é esclarecido no atendimento, né? No atendimento, a gente verifica se a pessoa tem ou não direito, passa a relação de documentos necessários, ela vai ter que assinar uma procuração, porque a gente vai iniciar agora o processo de execução, então é uma fase nova do processo, então a gente vai precisar de documento pessoal, né, com foto, comprovante recente de endereço, assinatura da procuração específica para essa ação da sexta parte, e os olerites que comprovam quando a pessoa teve direito e, preferencialmente, a apostila da implementação da sexta parte, que está no prontuário funcional de todo servidor, é só pedir cópia, tá bom? No caso de aposentado, tá no processo de aposentadoria, né? É só pedir no posto da SPPrev, mais próximo, tá? No caso aqui de Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, a SPPrev fica no Poupa Tempo, tá bom? Quem tiver nativa, tá lá no prontuário funcional, pede uma cópia, na hora consegue, tá bom? Então, mais ou menos nesse sentido, tá? Então, melhor caminho para verificar, não fica mandando documentação, porque, repito, são milhares de associados ao Sindicop, são milhares de pessoas que ainda não são associados e podem ter direito, né? Então, agenda atendimento para verificar todos os detalhes. Então, não fica também no WhatsApp, né? Evita questionamento pelo WhatsApp. E já aproveitando, Vítor, né, eu tenho uma relaçãozinha assim de pontos, né, para estar chamando a atenção. Da mesma forma que eu estou solicitando para agendar o atendimento pelo WhatsApp final 7006 do Sindicop, né, o atendimento, reforçando, ele pode ser presencial, por videochamada, né, ou por ligação do WhatsApp ou ligação por telefone convencional. A gente liga, se a pessoa não tiver telefone celular ou WhatsApp, que às vezes acontece, a gente liga um telefone fixo ou a gente liga um telefone convencional do celular. Então, o atendimento, ele sempre é possível ser realizado, tá bom? Então, agenda atendimento. Já fazendo um gancho com relação à importância de agendar com um dos advogados do Sindicop, para verificar se tem direito ou não, teve um filiado aqui que perguntou, será que corre o risco, né, de acontecer com a ação de sexta parte o que está acontecendo com a ação do Alê? Bom, primeiro, esclarecendo que a ação do Alê, então, está em fase recursal, tá? Então, a gente está recorrendo porque a obrigação de fazer, ela tem que ser feita de forma coletiva, né? Nesse caso, né? Então, já pediu para implementar no limite de todos, né? Nesse caso aqui, a obrigação de fazer, a gente vai fazer de forma individual já. Por quê? Porque a grande maioria não vai ter nada para apostilar, então a gente já vai pedir o cumprimento da obrigação de fazer e já apresentar a planilha de atrasados, que é a obrigação de pagar, para ganhar tempo, tá? Então, primeira coisa que o procedimento dessa fase executória vai ser diferente da ação do Alê. Segundo, né, já pegando um gancho, para que não aconteça nenhum tipo de problema como aconteceu na ação do Alê, não procurar advogado particular para executar essa execução. Assim, vamos reforçar muito esse ponto, porque, assim, repito, tem muito advogado que não vai ter a expertise necessária para analisar se a pessoa tem direito ou não, né? Então, como o processo é público, infelizmente, ele vai esperar nós, do Sindicop, fazermos a execução para ele praticamente fazer uma cópia. Acontece isso, né? Claro que tem profissionais sérios, né, que não tem esse tipo de atitude, mas a gente sabe que tem outros profissionais que acabam adotando, infelizmente, esse tipo de prática. Então, pode acontecer da pessoa não ter direito à ação de sexta parte e o advogado achar que tem. Aí vai lá, executa e se frustra, né, e tem prejuízo, inclusive, tá? Que aí eu vou comentar na sequência também. Então, não procurar advogado particular, porque o corpo funcional da SAP é muito específico, né? Então, mesmo, um exemplo, mesmo o dentista da SAP tem muita especificidade que diferencia de um dentista que tem uma clínica particular, né? Então, não dá para comparar. O dentista da SAP é dentista da SAP, né? Então, tem peculiaridades que somente advogados especializados conseguem visualizar. Então,
não faça, por favor, a execução com advogados particulares, que você pode se prejudicar e pode prejudicar a ação coletiva, assim como aconteceu na ação coletiva do Ali, que o Gilson, né, e o Dr. José Marques cansou de alertar, mas o pessoal optou em fazer dessa forma e acabou atrasando e atrapalhando muito nossa ação coletiva, tá? Então, não fazer essa execução com advogado particular, procurar os advogados do Sindicop. Segundo ponto, uma das questões que a gente precisa analisar, Vítulo, né, presidente, é se a pessoa terá que recolher as custas processuais. O que acontece? É um ponto muito importante. O Sindicop, como substituto processual, na fase de conhecimento, que é a fase onde o Sindicop entrou com a ação, o Dr. Marques protocolou a petição inicial, pelo Sindicop, o sindicato já suportou todas as custas do processo até hoje. Então, o sindicato, né, pagou todas as custas do processo até hoje. Entretanto, né, quando a gente entra na fase de execução e cobrança de valores, a gente vai fazer de forma nominal. Então, vai ser o Gilson Pimentel, vai ser o Aparecido Carlos Leandro, vai ser o Antônio Luiz e assim por diante. Cada um com a sua documentação, cada um com a sua planilha de atrasados, cada um com o seu valor e, consequentemente, se a pessoa não fizer jus ao direito da justiça gratuita, ela vai ter que recolher as custas da fase de execução. Por que isso? Desde o dia 1º de janeiro de 2024, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo instituiu, né, as custas referentes à fase de execução. Infelizmente, como eu comentei, judiciário muito caro, né, do Estado de São Paulo, e assim criou mais essa taxa para, em tese, suportar as despesas do Tribunal de Justiça, né, mas que na prática acaba dificultando o acesso ao judiciário. Tem muita gente que desiste de entrar com a ação ou que desiste de recorrer por conta das custas, né? Então, a gente vai precisar analisar o quanto que é esse valor de custas, certo? Hoje, para a gente fazer uma ação de execução, 2% do valor dos atrasados, tá? Então, vamos supor, tem muita gente que vai dar um valor baixo, né? Por exemplo, R$ 5.000, né? R$ 3.000, 8, R$ 10.000, né? Bastante gente pode acontecer ter um valor baixo assim. Para valores baixos, né, tem um valor mínimo que é de 2%, o valor é mínimo de R$ 185, que é o valor das custas, e a gente vai precisar também recolher a taxa de intimação eletrônica, que hoje está, salvo engano, R$ 13. Então, não é um valor significativo. Para aquela pessoa que tiver um valor maior, então, por exemplo, vamos colocar aqui R$ 10.000, né? Passa um pouquinho, né? Aí, como já passa do valor mínimo, 2% de R$ 10.000 dá R$ 200, né? Então, já vai aumentando, né? Então, tudo que ultrapassar determinado valor, né? Tudo que ultrapassar o valor mínimo de R$ 185 vai ter que ser suportado. Então, por exemplo, se a pessoa tem direito a R$ 20.000 e tiver que recolher as custas, né? 2% vai dar R$ 400, né? Então, qual que vai ser o procedimento, tá? Para a gente ter segurança, até por conta de um tema que a gente comentou, de quadrilhas tentando dar golpe no pessoal. Por isso que, mais uma vez, atendimento, né, agendado pelo Sindicop com um dos advogados, né? Daí, se a pessoa tiver direito e a gente for fazer a execução, o advogado vai gerar a guia para a pessoa, manda a guia, a pessoa tem condições de certificar que aquela guia DARI, aquela guia FED TJ, que ela tem condições de conferir que ela é original, ela é válida, que ela não é um documento de golpe, ela recolhe ela recolhe no banco e manda o comprovante para o advogado. Tá? Então, é importantíssimo conferir para quem for recolher as custas do processo, né, que possa estar conferindo a validade dessa, se está conversando com o advogado mesmo, né,
Então, se está conversando com a doutora Melissa, com a doutora Vitória, né, doutor Emerson, com o doutor Wesley, né? Então, nós somos em vários advogados, então tem que ter certeza que a guia que a pessoa está recebendo está vindo realmente de um dos advogados do Sindicop, tá? Então, por isso que eu insisto, não vamos fazer atendimento informalmente, pelo WhatsApp, assim, né? Não vamos fazer nenhum tipo de atendimento sem agendamento para a segurança do nosso associado. Então, atendimento agendado, né? Para o filiado ter a certeza que o advogado que tá atendendo ele é do Sindicop, e para o advogado também ter a certeza que aquele filiado, que aquela pessoa, aquele servidor é filiado do sindicato também, né? Então, uma segurança para as duas partes, né? Então, feito isso, a gente vai ter que, a pessoa que tiver direito à ação, provavelmente vai ter direito, vai ter que recolher as custas do processo. Ah, mas eu quero pedir o benefício da justiça gratuita. Tudo bem, né? Pode ser pedido também, mas a gente não pode fazer de forma indiscriminada, tá? Isso aí tem critérios, né? O Código de Processo Civil prevê quem tem direito ao benefício da justiça gratuita, existe a lei específica daquelas pessoas que têm direito ao benefício da justiça gratuita, a gente vai analisar isso também. Então, vamos dar um exemplo, né? A pessoa tem um salário bruto de 10 mil reais, né? Só que ela tem lá 5 mil reais de empréstimo por mês. Empréstimo não vale para subtrair da renda, tá? O judiciário não entende que o empréstimo vale como situação, empréstimo consignado, tá? Para a pessoa pedir justiça gratuita. Então, quais são os descontos obrigatórios que o judiciário conta para calcular para quem tem direito à justiça gratuita? Imposto de renda, previdência, plano de saúde. Então, pega lá o salário bruto, desconta esses 3 itens que são os descontos obrigatórios, vai dar um valor lá mais ou menos de 7 mil, né? 7 mil ultrapassa o teto de 3 salários mínimos. Então, provavelmente a pessoa não vai conseguir, né? O salário mínimo está em 1.518, 3 salários mínimos, né? 4.554. Então, se a pessoa recebe vencimentos líquidos acima desse valor, provavelmente vai ser indeferido. Só que tem outro lado. Por isso que a gente sempre conversa no atendimento. A pessoa tem lá um salário de 10 mil reais, não tem nenhum empréstimo, salário líquido, 8 mil, 7 mil e pouco. Só que vamos supor que ela tem a esposa que é dependente dele, né? Ou o esposo que é dependente dela, e tem mais 3 filhos, né, menores. A renda ela é calculada de forma familiar, é renda per capita. Então, você pega lá o valor do salário do agente penitenciário, divide pela quantidade de dependentes, aí a gente comprova que aquele cidadão, aquele servidor, tem direito ao benefício da justiça gratuita, né? E a isenção das custas processuais. Por isso que é importante a gente conversar no atendimento. É impossível passar tudo isso de forma genérica, porque sempre vai dar divergência, né? E depois que a pessoa acha que ela tem direito, aí vai conversar e não tem direito, ela se frustra, aí ela acha que o sindicato que faltou informação. Por isso que, marcando o atendimento com um dos advogados, todas as dúvidas vão ser esclarecidas, né? Reforçando, hoje o teto para não virar precatório está em 16 mil reais, então até 16 mil reais o procedimento é mais rápido, né? Então, se a pessoa entregar a documentação, a gente fizer a execução e a procuradoria não criar obstáculo com relação aos atrasados, e se de repente for um valor de 5 mil reais que a pessoa tem, existe a chance, sim, de receber num prazo bem mais curto. Tá? Eu não posso aqui prometer nada, nenhum advogado pode falar em prazos, né? Mas quando é pequeno valor, e se não tiver nenhum tipo de obstáculo criado pela Procuradoria, o pagamento é bem rápido, tá bom? Então dá para a gente falar assim, olha, num prazo, de repente, de 1 ano, está recebendo esses atrasados, por exemplo. Para quem tiver um valor maior e virar precatório judicial, tem outros caminhos também. A gente vai estudar se a gente abre mão do valor,
para não virar precatório. A pessoa pode estudar se vai fazer um acordo com a procuradoria depois que fizer todo o trâmite do cadastro do valor que ela tem direito. Ou a pessoa tem algum tipo de preferência. Quais são as preferências? Doença grave, 80 anos e 60 anos. Então, por exemplo, quem tem algum tipo de doença grave, ela tem preferência sobre todos os demais. Aquela pessoa que que tiver 60 anos, é uma fila especial do precatório. E depois, aquela pessoa que completa 80 anos, é uma fila mais rápida ainda com relação ao pessoal que tem de 60 a 79, que a gente chama de super preferencial. Então, tem essas situações. Então, assim, os pontos importantes que eu queria estar comentando são esses, né? Então, reforçando, né, a gente está publicizando esse ganho gigantesco para toda a categoria dos servidores da Secretaria da Administração Penitenciária. O sindicato vai procurar dar a maior publicidade possível em todos os meios de comunicação. Nós temos 12 advogados no corpo jurídico que vão estar à disposição para prestar os esclarecimentos sob agendamento, né? E também, né, Gilson, depois a gente conversou alguma coisa, até de a gente poder estar fazendo algum contato com os nossos aposentados, né, Gilson, para eles agendarem um atendimento, né? Sim, com certeza. Aí, assim, é fácil da gente fazer isso com quem já é sócio, né? A gente encaminha uma mensagem via WhatsApp. Só de colocar o vídeo que o Wesley colocou ontem aí no status do WhatsApp, muitos filiados já conversaram comigo ontem à noite ainda. E assim, orientação, agendar o advogado, porque não vão ser necessários muitos documentos a princípio, né? Para análise. E depois é o que o Wesley falou, documentos corriqueiros, o RG e tal, assim, na procuração, mas a execução vai ser individualizada, então vamos ter bastante trabalho? Vamos ter bastante trabalho, graças a Deus, né? E a chance do dinheiro sair para cada um também é mais rápida, já é uma outra fase do processo, não tem nada a ver com o processo do Ali, como já foi falado aqui algumas vezes. Não adianta querer ficar trazendo comparativo com a ação do Ali, porque o Ali ainda a gente está lutando por ele. Isso aqui está acabado e agora a gente vai executar valores e valores atrasados. Não tem a necessidade do apostilamento. E a princípio é isso, né, Carlos? Então a gente está abrindo mão da carência, né? O Wesley falou de um mês, não, é de agora até dezembro a diretoria abriu suspendeu a carência, né, de uso do jurídico, e aí as pessoas que vêm a se filiarem e tiverem interesse ou que tiverem direito nessa ação também já vão entrar na execução, e além de outros problemas, né, que eu falei aqui, que a gente tem já uma procura bem grande aí da filiação, principalmente por procedimentos administrativos aí. E assim também vai abrir a possibilidade desses colegas já estarem se filiando aí para ter a assessoria jurídica na defesa dos seus direitos aí. Pois é, e aí eu queria trazer aqui 2 comentários, porque servem de exemplo, né, para tudo que nós falamos aqui. O Gilson falou bastante sobre isso, o Wesley também. O comentário aqui do nosso amigo, o Antônio Fernando, não é mesmo? Ele diz aí, ó, nunca entrei com nenhuma ação, entrei em 1989 e assinei a posse em fevereiro de 1990. É sempre muito importante, meu amigo, minha amiga policial penal, você ficar ligado no nosso site, nas nossas redes sociais, aqui na rádio, mantendo contato com o Sindicop, né? Recebendo, não se abrindo para o acesso à informação para ficar por dentro, né? E aí, o Wesley, também Gilson, né? Comentário importante, porque pode ser que tenha outras pessoas. E aí, ligado a isso, tem o outro lado do comentário que eu vi aqui, do meu amigo, rapaz, olha só, o Dominguinhos Poeta.
Abraço para você, viu, Dominguinhos? Eu não sabia disso não, Dominguinhos. Rapaz, não sou filiado, posso fazer uma consulta? Pois é, eu te digo ao contrário, já pega o link aí, ô Dominguinhos, vai lá e se filia, né? Ô Wesley, duas situações assim que chamam a atenção, né? Assim, respondendo, né, então, primeiro ao nosso colega Dominguinhos, né? Então, como o Gilson comentou, acho que em algum momento eu me equivoquei aqui na fala, né? Mas a suspensão da carência é até o final do ano, né? Até o final de dezembro de 2025, né, Gilson? Né? Suspensão Isso. da carência, então, um bem público aí, né? O pro bono, como o presidente comentou, né? Então, a consulta, ela pode ser feita após a filiação ao Sindicop, tá? Então, assim, só para esclarecer, o advogado, ele, pela OAB, ele é obrigado a cobrar o valor de consulta quando for numa situação particular. Só que como nós trabalhamos, o Sindicop tem um convênio com os advogados do Sindicop, né? Então, a partir do momento que a pessoa se filia, ela tem direito a todos os convênios oferecidos pela entidade, inclusive, né, ao departamento jurídico. Então, justamente, a diretoria decidiu suspender a cobrança do joia até o final desse ano para atender essas situações. A pessoa não é afiliada e precisa fazer uma consulta. Então, assim, antes da filiação, não é possível fazer essa consulta, tá? Então, deixar bem claro essa situação. Só que para as novas filiações, há muitos anos a gente já estava liberando, né? Então, a gente já tinha conversado com a diretoria, aquela pessoa que se filiava ao sindicato e efetivava a filiação, ela já tinha direito a passar pelo atendimento do departamento jurídico, né? Continua da mesma forma, né? O que ela, de repente, tinha que pagar a joia, se ela estava se filiando só para ser defendida numa sindicância, num PAD, ou para entrar com uma ação judicial específica, tá bom? Então, assim, seu Dominguinhos, faz a filiação pelo site, é muito rápido. Assim que o senhor efetivar o pagamento da primeira mensalidade, o senhor já pode fazer o agendamento, tá? A primeira pergunta, né, da pessoa que entrou em 1989, 1990, né, provavelmente vai ter direito, se ela nunca entrou com a ação de sexta parte. A gente precisa verificar, é por isso que precisa agendar o atendimento, quando que ela completou a sexta parte? Porque, repito, tanto o quinquênio como o adicional de sexta parte, ele é fechado com 20 anos, né? Ele é fechado com efetivo exercício, dias trabalhados. Então, são 5 anos de dias efetivamente trabalhados e são 20 anos de dias efetivamente trabalhados. Por isso que o seu Antônio vai precisar marcar um atendimento para a gente verificar se ele vai ter direito ou não à nossa ação coletiva. Tá joia, tá? Então, obrigado, viu, Dominguinhos Poeta e também o nosso amigo Antônio Fernando, tá bom? Peço que vocês dois aí entrem em contato, tá bom? Com o Sindicop, tá joia? Tá aí, ó, o número facinho tá na tela, dá aquele print, copia aí, 14 99748 7006, tá bom? Tenho certeza absoluta que vocês vão ser muito bem atendidos, viu? Acho que sobre esse assunto, né? Conseguimos esgotar, mas tem algumas perguntinhas aí, viu, Gilson, que os nossos amigos, né, os nossos companheiros policiais penais sempre trazem, né, algumas questões. Tem uma pergunta aqui até que eu tinha separado, mas o comentário ele vai subindo, né? Ah, essa daqui, ó, do nosso amigo Ivair. Aí ele diz assim, ó, deixa eu subir na tela aqui, ó. No caso de quem fecharia a sexta parte agora em junho de 2025 e foi prejudicado pelo subsídio, tem como entrar com alguma ação? Ele, claro, não está falando em relação à sexta parte, porque o Wesley já deixou bem claro que é até 2013, né, Wesley? Mas ele quer saber desse prejuízo aí possível que ele teve. A gente está estudando, tá? Sobre essas situações, porque assim, ó, no caso do agente penitenciário, do agente de escolta, a pessoa precisa se atentar que, pelo que a gente veio estudando, foi adiantado o valor referente à sexta parte que ela teria direito e de mais um quinquênio, né? Então, a gente está estudando
uma ação direta de inconstitucionalidade, né, a ser proposta pela federação, e a gente já está entrando com ações individuais, né? Então, no caso do questionamento do colega, marca o atendimento e já leva os olerites, né? Então, a gente está pedindo para trazer os olerites de dezembro, né? Dezembro até o mês corrente. Já leva os olerites que na hora a gente verifica e explica para a pessoa o que aconteceu, né? Então, essa questão do quinquênio da sexta parte, né, respondendo ao nosso colega, que é bastante interessante. Quando o servidor público recebe subsídio, que são para as carreiras de Estado, magistratura, Ministério Público, procuradorias e polícias no geral, o correto, a previsão legal é de receber subsídios e não vencimentos, né? A natureza jurídica é diversa. E no caso de subsídio, como é uma única verba, não tem direito a quinquênio e sexta parte. Entretanto, existe um projeto de emenda à Constituição do pessoal que recebe subsídio também tem direito a quinquênio e sexta parte. É muito interessante, principalmente porque o quinquênio ele é ilimitado, tá? Então já existe um projeto de emenda à Constituição, né? Se eu não me engano, essa emenda é o número 103 de 2023, se eu não me engano. Depois eu confirmo, tá? Eu já li esse projeto de emenda à Constituição, existe já em trâmite, e também virou tema de repercussão geral no STF, tá? De quem recebe subsídio ter direito a quinquênio e sexta parte. Então, provavelmente o nosso colega tem alguma solução, sim, né? Mas como tudo é muito novo, entrou em vigência em janeiro agora, né? A gente precisa ter muita sabedoria, né, e cautela para ir demandando. Não adianta correr, né? Porque se fizer a ação de uma forma mal feita, né, pode perder, e uma vez perder uma ação não pode entrar com outra. Eu vi ali no chat que tem muitas pessoas pedindo como consultar tanto a ação do Ali como a ação da sexta parte. Olha, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é bem fácil de fazer consulta. Você vai lá e entra tjsp.jus.br, aí logo na tela inicial, no canto direito, né, para quem está de frente com a tela, no canto direito, ali mais ou menos, na parte superior para o meio da tela, tem lá consulta pública. Aí você clica lá, né? A gente sempre disponibiliza o número dos nossos processos de ações coletivas, pode jogar especificamente o número do processo da ação do área, o número do processo da ação da sexta parte, ou simplesmente jogar Sindicop, né? Sindicop com demudo e pemudo, né? Sindicop com demudo e pemudo, e vai aparecer todas as nossas ações coletivas, né? Se tiver dúvida, no agendamento a gente ensina a pessoa como fazer a consulta jurídica, de como conseguir a senha para acesso do processo também, tá bom? Então, a gente é totalmente transparente, nosso jurídico, a gente ensina como acessar os nossos processos, né? Então, se a pessoa tiver dificuldade, só com essa explicação que eu dei aqui, ela pode agendar o atendimento, que a gente explica no atendimento como acessar o processo. Tá joia, e você faça como nosso amigo aqui, ó, o Dilson Lima, viu? Tá aí, ó. Eu estou com agendamento para o dia 29. Parabéns aí, Dilson. Já correu lá, né? Você vai ficar para trás? Corre lá também, viu? Faça o seu agendamento. Gilson, aquela pergunta que você já esteve com a gente aqui em diversos programas, já falou bastante sobre isso, mas o pessoal quer saber sobre a questão da devolução do imposto sindical, Gilson. Mais alguma novidade, não? Por enquanto, a gente não teve resposta ao peticionamento que fizemos ali, né, Carlos? É o que já foi falado pelo Wesley no começo. Não dá para se falar em prazo com relação ao Judiciário de São Paulo. Nós, Sindicop, nós não falamos prazo, porque a gente entende que não tem dificuldade para fazer essa devolução. Já foi levantado os valores. Foi mostrado aqui, né, Carlos? Numa reportagem que nós fizemos.
A Fazenda Pública, o juiz determinou que ela levantasse em 30 dias, ela levantou antes desse período mais de 11 milhões. E a Fazenda Pública, ela tem que agilizar a devolução. Então, a gente peticionou no processo, pedindo que o juiz trouxesse essas informações, né? Clareasse essas informações para nós, porque não dá para falar que é 30 dias, ou que 30 dias, que nós entendemos como 30 dias, seja 30 dias no Estado, né, doutor Wesley? Pode ser 120, 90, 60, porque o prazo da Fazenda Pública é em dobro, em quádruplo, o judiciário é moroso. Então, não 30 dias, para uma situação que o juiz mandou, a Fazenda fez em menor tempo. Agora, a Fazenda, ela que tem que agilizar a devolução. Vai ser em folha suplementar? Não sei. Eu entendo que poderia ser no banco, porque o banco, né, que nós recebemos, que está lá no nosso Lerite, é uma extensão da folha. Ah, mas aí tem os descontos? Eu acho que tem os descontos. Todos os processos aí tem, embora esse foi extinto, Wesley. Eu não sei se vai ter que ter o desconto, a retenção, né, de imposto de renda, de previdência, de IANSP, porque normalmente são essas as retenções que são feitas nos processos judiciais, né? Agora, como esse foi extinto e vai acontecer a devolução dos valores, não sei se a Fazenda também vai promover esses descontos, essas adequações aí de valores, né? Pois é, minha gente, estamos encaminhando aqui já para o final do nosso programa, não é? E vale a pena a gente trazer alguns exemplos. Nós falamos agora do nosso amigo que não tinha ingressado com nenhuma ação. Vamos trazer o exemplo aqui também do nosso amigo aqui, ó, o Leandro, por exemplo, ele dizendo aí, ó, eu entrei com 16 ações durante a minha vida funcional. Olha só, hein, Wesley? Olha aí, presidente Gilson. Desde mandados de segurança com obrigação de fazer por parte da administração e também com ações relacionadas ao trabalho. E olha só que legal, só perdi uma ação. Tem que ingressar mesmo, né? O Leandro serve de exemplo aí, né? O pessoal tem que ingressar mesmo, viu? Usar o sindicato, ir atrás, buscar informação, né? É isso mesmo. Vale a pena, bem legal. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Mais alguma questão aí? Gilson, viu alguma questão? Responder aí, Wesley? Eu vi no chat ali, um servidor falou que ele já já completou o tempo para a sexta parte, implementou no Lerite dele. Ele falou que você tem como verificar o Lerite se está tudo certo. Então, mais uma vez, por exemplo, esse atendimento que eu fiz ontem, que a gente verificou que o filiado tem direito à essa ação da sexta parte, ele não foi lá com esse fim, ele foi verificar uma situação de um precatório que ele tem conosco, né, ver o andamento. Daí eu já aproveitei e conversei com ele sobre essa ação da sexta parte. Então, todos os advogados e advogados do departamento do jurídico do Sindicop, eles estão orientados a fazer um diagnóstico completo da vida do servidor. Então, quando ela vai lá e leva uma demanda, a gente já verifica todas as outras situações, né? Então, tem vários filiados, né, que têm ido lá para verificar, de repente, uma ação de licença saúde indeferida, uma ação de cobrança de licença-prêmio, só que a gente já aproveita e fala, olha, você já entrou com a ação do GES, como que tá, né? Você quer entrar com a ação para cobrança de licença-prêmio, mas você deixou o saldo de férias, então a gente faz um diagnóstico completo. Por isso que eu repito, não vá atrás de advogados que você não tenha certeza que seja especialista no nosso assunto. Procura um dos advogados do Sindicop, que a gente não vai... Você pode, de repente, tentar o agendamento para verificar se tem direito a essa ação coletiva de sexta parte, mas aí você pode ter direito a outras ações também, né? Então, por isso que é importante agendar, a gente faz um diagnóstico completo, tá bom? Tá jóia. Gilson, quero já agradecer ao Gilson, ao Wesley aqui pela excelente participação, viu, de hoje, muita informação. E aí, Gilson, qual é a dica final, então, aí para os nossos amigos, tanto para os filiados, né, que precisam aí agendar essa consulta, e para aqueles que não são filiados também, é importante estar procurando aí, né, como fazer, né, Gilson? Com certeza. A dica já procura agendar o seu atendimento,
todos os dias tem atendimento jurídico no sindicato, né? No período da manhã e à tarde, os advogados, eles trabalham aqui fazendo plantões. Então, de segunda a sexta-feira tem atendimento jurídico. E aí só vai ficar de fora quem não tiver mesmo interesse, né, Carlos? E isso já falando para os filiados. E os que vierem a se filiar, você consegue fazer a filiação pelo site do sindicato, né? Tanto da forma eletrônica, quanto baixar ali um arquivo, que é a ficha de filiação, faz o preenchimento, assina e nos encaminha também via WhatsApp ou e-mail. Essa questão do pós-pandemia, né, trouxe essa agilidade aqui nos nossos atendimentos, passamos a atender online. O advogado atende o filiado lá na casa dele, ou dentro do carro, onde ele estiver, assim como nós estamos conversando aqui agora, né? É mandado um link. Mas eu não tenho essa agilidade. Dependendo da situação, pode ser ligado ou até conversado via WhatsApp. Então, a gente procura facilitar muito o atendimento dos filiados. E a questão de documentação hoje também, muito fácil a digitalização. Quem não sabe a digitalização, acho que até a foto é possível em alguns casos, o Wesley pode confirmar melhor, mas assim, vai depender só da categoria no geral e dos filiados o interesse em analisar se tem ou não o direito a valores a receber dessa ação coletiva da sexta parte. No Tá mais, aí, minha gente. Obrigado a todos, obrigado Wesley, obrigado Carlos Vítor. Realmente aqui foi um excelente programa, né? Muitas informações. Espero que a gente tenha esclarecido e com certeza durante a semana a gente pode voltar na semana que vem, porque as demandas elas não param e elas se renovam, né? É isso aí. E aí na tela você acompanha, ó, direto do site sindicop.org.br, essa aí é o pré-cadastro de filiação, tá bom? Bem simples, acessou sindicop.org.br, tem já aí uma tarja escrito Filice, você clica, preenche aí os seus dados, tá bom? Beleza? E aí você fica no aguardo. Wesley, muito obrigado também pela sua participação, mandando um abraço especial para o nosso amigo Dr. José Marques, né, que, como o Wesley disse, passou por uma cirurgia, e o Wesley também na correria, inclusive essa entrevista ela seria ontem, né, mas em virtude justamente, né, Wesley, dos atendimentos aos filiados, não foi possível, então nós estamos fazendo hoje. Obrigado, viu, Wesley, pela sua participação. Também agradeço a todos, né? Mas desculpa, viu? Acho que eu estava com o microfone aberto, eu estava digitando, que eu estava respondendo o chat aqui, viu? Desculpa pelo... mas enfim, né? As perguntas que a gente não pôde responder aqui pelo programa ou pelo chat, né? Então, mais uma vez eu reforço que a pessoa possa estar agendando o atendimento, que a gente vai esclarecer todas as dúvidas, né? Reforço. Procura um advogado especialista, um dos advogados do Sindicop, para ver não só sobre essa questão, mas sobre todas, né? Para evitar qualquer tipo de prejuízo. Quero parabenizar muito a diretoria do Sindicop, que historicamente, assim, é uma diretoria que veio lutando e conquistando muito para a categoria, para toda a categoria. E essa ação da sexta parte é só mais uma das vitórias, né? Que essa diretoria, de tantos que essa diretoria conquistou, né? Dessa atual e das demais, né, desde a primeira de 1990. Quero agradecer também ao Dr. José Marques, né, por toda a liderança, a competência, né, e trabalho que vem realizando na entidade, através de muitas vitórias, de vários tipos de ações, né, nos direcionando, né, direcionando toda a equipe, né. Obrigado, Vítor, né, pela excelência do programa, né, Revista Nacional, Rádio Sindicop. Quero agradecer pela oportunidade em participar com todos os senhores e com toda a audiência. Tá joia. Tá aí, minha gente. Obrigado, Gilson. Obrigado ao Wesley. Valeu, gente. Até mais, viu? Tchau, tchau. Continua